Sim, pessoal, eu sei, isso é extremamente revoltante, porque a gente queria ver aquele cara sofrer e no final ele ainda acaba ficando vivo, fazendo as maiores atrocidades desse anime até então. Só que pra tudo também tem um desenvolvimento. E antes, antes de você começar a comentar aí embaixo a sua revolta e tudo, primeiro pare pra entender o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, porque eu trago algumas coisas do mangá pra que vocês entendam que nada foi desnecessário e na verdade faz parte de uma construção e desenvolvimento da própria Kiruko e do Maru. Por isso, fique nesse vídeo sempre até o final. Vamos comentar sobre o final de Tengoku Daimakyo, que deixou muitas perguntas sem resposta, mas que eu vou responder aqui pra vocês, porque eu sei, vocês também estão curiosos pelos spoilers. Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Tengoku Daimakyo. Simplesmente um final estarrecedor, revoltante para alguns, muito misterioso para outros e com um belo gancho no seu final, fazendo com que todos ficassem curiosos sobre o que vai acontecer com as crianças, o Robin, onde ele foi parar, onde a Kiruko e o Maru vão se dirigir agora, o que vai acontecer. E eu estou aqui para contar para vocês uma parte delas e também explicar os desenvolvimentos acerca do Estru, que a gente já sabe que rolou com a Kiruko, e como aquilo não foi desnecessário, até porque estamos em um seinen e um mundo pós-apocalíptico, um mundo sem lei. Vale lembrar disso porque o anime demonstra a podridão da humanidade desde antes da humanidade sofrer esse ataque alienígena, ou então esse meteoro cair na Terra, ou então essas pessoas criarem monstros que destruiriam toda a humanidade, fazendo com que o mundo ficasse no mais profundo caos. Por isso já agradeço a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e comentar. Se quiser saber coisas a mais sobre Tengoku Daimakyo, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, porque se eu não sanar nesse vídeo, eu posso sanar nos próximos, beleza? Vamos lá, começar com o episódio. Primeiro eu vou explicar a parte das crianças, novamente, pra gente não se perder. Depois das crianças, eu vou explicar a parte da Tóquio e o que aconteceu, como ela ativou aqueles poderes, e também vou explicar mais pra frente a parte final sobre o Robin e o desenvolvimento da Kiruko. E bom, começando com as crianças, e como esse anime é sensacional em adaptação, a própria separação da Mimihime e do Shiro, da Anzu e também do Taka é mostrada nesse episódio, quando eles vão andando, pensando que aquele é um tipo de teste e que eles vão encontrar alguma outra barreira depois de andarem eternamente em linha reta. Só que o que acontece? A Mimihime fica preocupada com a Tóquio, então ela resolve voltar. O Shiro acaba voltando junto com ela, enquanto a Anzu e também o Taka seguem em frente, imaginando que eles vão ganhar algum tipo de recompensa se eles seguirem retos. Só que como é mostrado logo no final, no pós-créditos, todos eles estavam juntos se dirigindo para a cidade. E claro, eu vou explicar tudo isso na zona de spoiler. Mas nós temos uma parte mega importante da Mimihime com o Shiro, onde o Shiro acaba protegendo ela quando eles estão andando, até porque o Shiro conversa bastante quando ele está perto dela. Ele é um cara apaixonado, mas não só apaixonado pelo corpo, pelo jeito, por ela e tudo mais, como ela em sua essência. Ele ama a Mimihime. E em uma atitude linda de proteger ela, mesmo que aquilo o machucasse, ele mostra o que acontece no futuro, que ele sempre estaria ao lado dela, como o Dr. Usami sempre protegeu a Roshi. E vocês repararam que quando ele recebe ali o broche ali da escola, da Mimihime, como uma forma de que ela também o amava, vocês percebam que o cabelo dele estava da mesma forma de quando ele atirou na sua própria cabeça lá no final, quando ele tem o seu fim, deixando uma carga ainda maior para esse casal, que foi um ponto muito legal e muito bonito entre os dois. Mas além disso, percebam que tudo ali tem as suas similaridades. Algumas pessoas se conectam, algumas pessoas se juntam, enquanto algumas se separam. O episódio faz toda hora esse tipo de coisa. Nós temos praticamente 4 núcleos nesse episódio, se vocês perceberem. Mimihime e Shiro se unindo, provando ali que se amam. Maru e Kiruko ficando juntos. E também temos a separação da Anzu e do Taka, enquanto também temos a separação da Tóquio das outras crianças. Todas essas analogias são feitas nesse episódio, que vai concretizar com as crianças indo para a cidade. Aparentemente, parece que elas não vão viver mais na Academia Takahara, e aquela academia parece ter sido
desfeita, não é? Ou será que não? Bom, aguarde no vídeo até o final porque eu vou explicar. E aí, continuando o nosso episódio, agora nós vamos pegar ali a parte mais da Tóquio, do Dr. Sawatari e tudo, porque entramos no plano Noa. E esse plano Noa, bom, eu não vou explicar exatamente pra vocês porque vai aguardar numa segunda temporada, mas o que mostrou no final do episódio é basicamente o plano Noa. Resumindo, o nome já diz porque é o plano Noé, e Noé é o que? Eles vão com as crianças na humanidade e vão viver a vida normal. Isso é o que dá a entender nesse episódio porque a Aoshima não estava muito de acordo com o que a diretora estava fazendo. Foi isso que foi exemplificado nesse episódio. E também nesse episódio nós temos a separação do clone e também do próprio Maru. O Maru é o garoto que vai ficar com o Dr. Sawatari e a criança que não tinha a marca no pé é a que vai ser levada como filho da Tóquio. Vai ser entregue para Tóquio, que estava sozinho, e naquele momento todo de caos o pessoal queria entregar ali a criança para ela. A Tóquio nesse momento começa a compreender o que ela gerou, porque ela gerou a vida, e enquanto o Dr. Sawatari entrega aquele menino, aparece a diretora que não morreu naquele caos todo, ainda está vivo, vaso ruim mesmo, porque ela quer aquela criança para fazer a transfusão de cérebro e para que isso ela não tenha nenhum tipo de doença, que ela carregue ali o resultado da criação daquelas crianças que foram geradas pela Mina. Por isso, ela pede para que aquele robô, a Mina, ataque diretamente ali a Tóquio, né, pegando a criança para ela, mas é aí então que a Tóquio ativa os seus poderes de Hiruko, e com esses poderes ela começa ali criar uma casca, um negócio ali estranho de sangue que vai prender até mesmo as mãos daquela diretora. E embora não tenha mostrado nada além daquilo que aconteceu, bom, eu vou contar aqui para vocês. É um pequeno spoiler, tá, gente? A Tóquio vai prender as mãos da diretora junto naquela casca. Só que também a Tóquio vai ficar paralisada. É como se ela se tornasse uma pedra, assim como também a sua própria criança. Ou seja, se aparecer algum Hiruko dessa forma, vocês já vão entender quem é naquele caso. E o que a diretora queria realmente era ter ali o cérebro daquela criança, nascer com aquela criança, vamos dizer assim, e aí prolongar ainda mais a sua vida, se tornando de certa forma imortal e imune a qualquer tipo de doença, assim como tendo também alguns poderes, assim como as crianças acabam tendo, porque é uma junção ali de um monte de bicho, pelo que a gente viu da própria Mimi Hime, da Tóquio, do Kona, entre outros. Bom, tirando essa parte, agora nós vamos para as explicações finais e depois para a zona de spoilers, porque agora nós vamos para a zona do Maru junto com a Kiruko. E bom, o Maru ficou ali alguns dias, pelo menos uns 2 dias, umas 2 noites esperando a Kiruko, e ela não retornou de maneira alguma. E aí ele pensa, pô, se fosse eu com um amigo antigo, uma pessoa que eu tava procurando há muito tempo, provavelmente eu ficaria lá jogando conversa fora, tomaria uns drinks, mas peraí, eu sou mais novo então eu não tomo drinks. Mas de toda forma, ficaria lá conversando. Só que ele fica preocupado e resolve ver o que aconteceu. Nisso, reparem no seguinte, o Maru vai seguindo, e aí quando ele entra lá naquela ponte onde apenas pessoas autorizadas podem passar, percebam que ele não é aprovado, mas os caras dizem que uma antiga amante do Robin Inazaki, e esse episódio confirma, a irmã do Haruki, a Kiriko, já era a Bu, né, antes de tudo acontecer. Ou seja, ela já sofria esse tipo de coisa. Então, a conexão entre cérebro do Haruki juntamente com o corpo da Kiriko fez com que ela aceitasse aquela situação, com que ela fosse propícia àquele tipo de abu, né? E eu não vou continuar aqui a palavra. E aí vocês se perguntam, nossa, por que isso? Isso não poderia acontecer e tudo. E, gente, acontece. Segundo algumas pesquisas, se vocês quiserem ver aqui no link na descrição, eu fiz algumas pesquisas sobre Strum, né? A gente já sabe o que é o estrunfo. Esse tipo de violência pode causar um sentimento de degradação, perda de autoestima, sentimento de despersonalização, reparem nesse ponto, ou desrealização, culpa, ansiedade, temor de andar ou ficar só, medo das pessoas e por aí vai. Por isso que a Kiruko aceita tudo aquilo numa boa, entre aspas. Ou pelo menos de forma mais passiva, e ela não fez nada também no episódio passado. Não só pela junção ali da mente da sua irmã, que já sofria isso, já se acostumava, e para que o seu irmão não viesse a morrer, ela protegia ele, e isso faz com que aquele corpo estivesse acostumado com aquilo. E é então que a Kiruko vai pensando dentro da sua mente, e algumas memórias da sua própria irmã vai se conectando com as dele. Nessas memórias nós podemos ver que o Robin
foi quem atirou ali na Kiriko e também o Robin abusou, né, da Kiriko, tudo nesse tempo todo. Então aquelas marcas, ele já conhecia aquele corpo porque ele já se aproveitava desde sempre, o que vai deixando a gente cada vez mais revoltado. E o Maru espanca os caras lá logo no começo, vai procurando ali a Kiriko, e quando ele encontra, ele fica tipo pasmo com o que pode ter acontecido com ela, ele percebe o que aconteceu, fica tudo subentendido, e o Robin ia ali apenas entregar um cafezinho porque ele estava ali, ó, os dias inteiros ali fazendo o que queria. E aí então o Maru olha pra ele e simplesmente o espanca. Mete vários socos na cara dele, mas a Kiriko acaba impedindo com que o Maru mate o Robin. E o Robin vai fugir posteriormente para algum outro canto junto com seus comparsas, porque ele estava fazendo coisas fora da própria jurisdição do Ministério da Reconstrução. Como nós vamos ver, esse pessoal vai ser o que vai entrar lá naquele centro de filtragem e vai descobrir que não tem ninguém lá, que as coisas estão meio estranhas, e vão até mesmo ver alguns experimentos do próprio Robin com um Hiruko, gente. Então tinha ali uma mulher que virou ali moradora há pouco tempo, e eles pegaram essa mulher para fazer alguns experimentos, além dele provavelmente abu, né, dela também. Resumindo, gente, o Robin fugiu lá no começo porque ele foi quem atirou na própria Kiriko e ele seria acusado. Por isso ele vive fugindo de canto em canto, usando apenas o seu trauma, suas historinhas para abusar de outras pessoas, porque ele é esse tipo de cara, ele é esse tipo de cara escroto. Claro, não aconteceu nada com ele agora, mas eu vou explicar pra vocês o que acontece logo a seguir no anime na zona de spoilers. Voltando aqui, depois da Kiriko impedir que o Maru matasse ele, porque ela sente culpa, ansiedade, ele era uma pessoa próxima, e vocês vão perceber essa diferença no arco seguinte, entre uma pessoa desconhecida que acaba abusando de um e uma pessoa conhecida, tem certas diferenças na própria mente humana, vocês vão perceber isso, mas vamos lá. O que acontece logo a seguir é que a Kiriko, ela tá mal pra caramba, ela não sabe quem ela é de verdade, e essa parte de dissociação dela, fica mais claro ainda que ela teve uma dissociação cognitiva. E o que eu quero dizer com isso, para que vocês entendam, que é quando um fato, que no caso foi o abuso, né, que a gente viu, combate diretamente com as crenças essas da própria Kiriko, que ela imaginava que o Robin era uma boa pessoa. Ela precisava descobrir que o Robin, esse tempo todo, não era flor que se cheire. Ela sempre confiou quando era Haruki e tudo, mas na verdade esse cara sempre foi uma pessoa ruim, e só assim para ela conhecer de fato quem ele era. E isso serve como desenvolvimento da personagem a seguir, mas não só esse desenvolvimento de conhecer a verdade, porque isso faz parte do próprio desenvolvimento, é uma evolução dela ver acima da própria cerca, enxergando a verdade, como também o conhecimento de quem é a Kiriko hoje, se ela é Haruki ou se ela é Kiriko, ou se ela é na verdade uma nova pessoa. Porque nós temos uma declaração ali do Maru, e por que ela é importante? Porque o Maru diz assim, ó, eu seria amigo do Haruki, provavelmente eu também acharia a Kiriko muito bonita, mas eu não acho que eu me interessaria por ela, porque na verdade você é a junção desses dois agora, você é uma pessoa completamente nova, você não é mais aquela pessoa que era anteriormente, e por isso ele se declara pra Kiriko, é você quem é a pessoa pela qual o Maru é apaixonado. E a partir dessa distinção, a Kiriko vai fazer o quê? Ela vai se desprender cada vez mais do Haruki e da Kiriko, se tornando uma pessoa nova. Uma pessoa nova num corpo de mulher ali, com os seus diversos interesses, como ela também já teve até a mesma menstruação, só que a menstruação foi cortada do anime, gente. Isso ainda foi no arco lá do Dr. Usami. E a partir disso, o Maru diz que sempre vai protegê-la, sempre estará ao lado dela, e ela também, da mesma forma como sendo uma guarda-costas dele, também vai o proteger. E vocês percebam que isso tudo serviu para que os dois ficassem cada vez mais próximos, para que a Kiriko percebesse que daqui em diante vocês vão ver que ela vai começar a nutrir mais sentimentos pelo Maru, porque é uma pessoa totalmente em mudança. O cérebro e ao mesmo tempo o corpo vai fazendo com que ela mude o seu jeito, até mesmo se interessando sobre coisas que ela não se interessaria anteriormente, como o próprio Maru, um homem. No caso, como está no cérebro ali do Haruki, todo mundo pensaria que ela se interessaria por mulheres, mas isso não é o que vai acontecer. Ela vai se conectar com a essência do próprio Maru, quem é o Maru de verdade. Com isso, eles partem numa próxima viagem, eles vão embora. Alguns vão falar, nossa, ela estava de boa. Não, ela não está de boa porque ela ainda vai trabalhar esse pensamento de ser a Kiriko. E isso vai se confirmar lá na frente do mangá,
Porque percebam nesse episódio que depois dela jogar lá a fotinho do Robin, que já não serve de mais nada pra ela, ela já descobriu a verdade, aquilo não serve mais nada pra ela, ela joga fora e no final do anime, quem é a pessoa da foto que tá rasgada lá no lago e tá pela metade? Simbolizando ali, ó, hoje ela é metade Haruki e ao mesmo tempo ela é metade Kiriko. Aquilo significa que ainda aquilo está dentro da mente da Kiruko e que logo em breve ela vai perceber que ela tem que viver hoje como Kiruko, como ela está hoje e não sendo a pessoa que era do passado, nem o corpo e muito menos o cérebro, se tornando uma pessoa completamente nova. É ali que se encerra o anime, também com um pós-crédito das crianças chegando na cidade. E agora vamos para as explicações com spoilers, tá? Fica já avisado a vocês que o capítulo para iniciar o mangá é por volta do 37, 38, mas vocês vão ter que reler tudo porque tem umas partes cortadas que te ajudam a compreender um pouquinho melhor a obra e também adicionam algumas coisas que ficaram faltando no anime porque eles trabalhariam numa segunda temporada. E bom, vamos lá. Primeira coisa, eu quero explicar o que é o desenvolvimento da Kiruko a partir disso. Essa cena é desnecessária? Não, não é desnecessária. Ela é erotizada? Não, não é erotizada, não é um fetiche do autor nem nada, porque temos um arco logo a seguir onde outra menina vai ser Estrum, né, e tudo mais. Só que o que vai acontecer nesse arco dessa outra menina? Essa outra menina que vai ser Estrunfada, que eles vão conhecer no meio do caminho, ela vai se vingar do cara e vai matar o cara, isso mesmo. Só que o cara que estrunfava ela, o que aconteceu? Na verdade, esse cara não era um conhecido, ou seja, aqui nós temos uma clara distinção. Uma pessoa que é conhecida mais próxima ali da Kiruko, quando faz isso com ela tende a ser mais passiva, porque na sua cabeça não cai a ficha de que aquilo está acontecendo de fato. É uma dissociação até mesmo da própria personalização da pessoa, como eu disse pra vocês quando acontece um estrunfo. E isso o autor nos mostra que ele tem conhecimento ali e que não foi uma cena jogada por jogada pra você ficar chocado e falar, meu Deus, o que aconteceu? Berserk acontece isso e eu acredito que seja bem pior, bem mais erotizado, só que mesmo assim todo mundo fala que é a obra máxima, né? Bom, de toda forma, gente, cada um trabalha de um jeito. E explicando acerca disso, o autor trabalha isso daqui, mostrando que as reações são diferentes quando é uma pessoa conhecida e quando não é uma pessoa conhecida que tem esse ato. No caso da menina do arco seguinte, ela mata o cara de boa porque nem sequer o conhecia, além de ter muita raiva dele. Já a Kiruko é ao contrário, porque ela tinha um sentimento por aquela pessoa. E mesmo que tenha sido 1, 2 dias e tudo, ela acaba se acostumando e ela acaba aceitando porque, bom, não tinha muito o que fazer, os seus sentimentos e o seu corpo de Kiriko trabalhavam a favor para que aquele cara conseguisse dominá-la por completo, mostrando que quando tem uma conexão, uma intimidade entre as pessoas, um conhecimento acerca da pessoa e você gosta dela, é mais provável que você seja propenso a isso, aceitando tudo que está acontecendo de uma forma passiva, mesmo quando você pode até mesmo ser uma pessoa mais agressiva, uma pessoa que reagiria nesse caso. Explicando acerca disso, depois que tudo isso acontece, tem o sentimento de culpa, o sentimento de que você é um merda. E por que eu digo isso? Porque a Kiruko lá na frente no mangá, ela vai falar, o Maru não merece uma pessoa como eu, ela não merece uma pessoa que sofreu aquilo, que fez aquilo. É como se ela tivesse topado e aceitado tudo que o Robin fez com ela. Ela não consegue distinguir as coisas pelo sentimento de culpa, ansiedade e, como eu disse, de despersonalização. Então sim, está sendo desenvolvido, porque o que é o desenvolvimento? Entendam e saibam o que é desenvolvimento de personagem. Desenvolvimento, tanto pro lado ruim ou pro lado bom, quando o cara vira um vilão ou não, é um crescimento, é uma evolução de pensamento, amadurecimento muitas vezes, ou então desamadurecimento, se a gente pode falar assim, onde o personagem fica mais idiota do que o normal por conta do que aconteceu com ele. Isso vai se desenvolvendo até chegar numa conclusão ou consequência. Consequência essa que o Robin não teve até o momento no mangá. Ele simplesmente foge e continua, aparentemente, foragido com os seus experimentos meio estranhos, enquanto o pessoal do Ministério da Reconstrução vai atrás dele porque eles querem saber o que esse cara estava fazendo nesse tempo todo. E é isso que o público mais
mais quer. Todos falam que não teve desenvolvimento porque não teve a consequência ainda do próprio Robin. Vocês só querem ver a morte do cara, mas não querem ver o desenvolvimento que se passa na própria história para compreender a Kiriko e o Haruki, e também sobre os próprios sentimentos da Kiriko com o Maru e como eles, aos poucos, eles vão tendo uma conexão a mais e começam também a se apaixonar aos pouquinhos. É claro que isso ainda não tem um material para uma segunda temporada, então ainda não teve chance de concretizar tudo isso bonitinho e tudo mais, mas isso se chama mangá em andamento, então vocês têm que aguardar, pô. Até porque a cena é revoltante, mas tem um desenvolvimento a seguir e tem uma construção da Kiriko se entendendo como Kiriko mais pra frente no mangá, quando ela de fato se aceita. Sim, isso faz parte do processo de autoaceitação e superação da própria personagem, e isso teria que acontecer. Ela teria que se desvincular do seu passado, e quando isso acontece com o Robin, é como se ele partisse ali no meio e falasse, ó, acabou, o seu passado se divide aqui, agora é uma vida nova, você é uma outra pessoa, se aceite como você é hoje, e aquilo tudo que passou no passado você vai ter que jogar fora. A Kiriko, ela não lida como se tudo fosse, meu Deus, voltei às mil maravilhas aqui, tá tudo bem agora comigo. Não, ela não tá bem assim, porque logo mais pra frente no mangá vai mostrar esse tipo de coisa, então vão com calma, não é porque o anime mostrou que agora ela tá de boa, andando de carro de volta com o Maru, e outra, ela tá feliz ali porque agora tem alguém pra protegê-la, alguém que a protegeu e a salvou. Hoje não é mais o Robin com que ela pede lá, tipo, ai meu Deus, me salve, igual quando foi com o Hiruko, lá na saga do Dr. Usami, quando ela foi pega pelo Hiruko, ela chamava pelo Robin. Hoje já não mais, hoje é o Maru. Hoje o Maru é a pessoa importante pra ela, que é a realidade dela, ao contrário do que era anteriormente. Por isso sim, há um desenvolvimento, há uma evolução, ao conhecer a verdade sobre a sua irmã, sobre si mesmo, sobre o Robin, e agora criando uma nova vida com o Maru. Por isso que tem sim um desenvolvimento entre eles. Além dessas coisas, mais zona de spoiler aqui pra vocês, porque eu vou contar o que acontece ali basicamente com as crianças. E bom, as crianças vão pra cidade realmente, o plano Noah é que essas crianças, elas vão criar uma nova vida, uma nova identidade dentro do mundo novo e tal, se habituando à civilização e tudo. Então sim, todas as crianças vão acabar mudando de nome. E o que acontece com a Tóquio e a diretora? Bom, a diretora vai conseguir um cérebro de uma outra criança que apareceu no anime, mas eu não vou falar qual é. Isso vocês podem ver no mangá. E aquela pessoa chamada Mikura, que andava junto com o Maru, simplesmente é a diretora já crescida no corpo de uma criança. Olha só quanto tempo se passou desde então. E bom, a Tóquio, ela vai conseguir se desfazer ali daquelas cascas e tudo ao ver o Kona, se eu não estou enganado. Então ela consegue voltar ao normal, vai cuidar ali da sua criança junto com o Kona, mas vários acontecimentos vão fazer com que ela vá para um canto, depois ela vai para o outro. O Dr. Sawatari é sim o Sakota Sensei, aquele velhão, então ele vai cuidar das crianças. É um cara muito bonzinho, aliás, ele vai ajudar a gente a entender muita coisa da obra ainda mais pra frente. E o Ministério da Reconstrução, simplesmente, pelo que parece, é dirigido pela doutora Aoshima. Isso mesmo, a Aoshima desse episódio, ela vai fazer parte do Ministério da Reconstrução, ajudando a matar os Hirukos e também a reconstruir a própria humanidade. Então, aquele cara que foi procurar ali os experimentos do Robin e tudo lá no centro de filtragem, bom, ele também faz parte do Ministério da Reconstrução. E até o momento, ele é uma pessoa boa, a gente ainda não sabe muito sobre ele. E bom, tirando essas partes, o Maru e a Kiriko, eles vão se dirigir agora para Nara. Então eles vão descobrir ali o que tem em Nara e todo o orfanato e papapá, vão descobrir uma pá de coisa e vão conhecer o Dr. Sawatari. Nesse meio do caminho nós vamos ter as histórias das crianças também mostradas a nós e tal, porque a gente vai saber que as crianças vão crescer, vão se casar, vão ter filhos e aí por aí vai a história. Então muita coisa ainda tem pra rolar e se vocês quiserem saber mais é só comentar embaixo que eu falo com vocês. Espero que vocês me comentem aí o que vocês acharam desse final, se acharam que teve um desenvolvimento ou não e tudo mais. E sempre, gente, muito obrigado para todos que me acompanharam junto aqui no canal com Tengoku Daimaki-o. Espero que vocês continuem comigo para os próximos animes das próximas temporadas. E se quiserem saber mais de Tengoku Daimaki-o, eu posso até mesmo tentar arrumar um tempo para fazer alguns vídeos. Por isso, os mais votados ou os mais pedidos eu trarei aqui para vocês. Mas vocês têm que pedir, tá bom? Mano, eu tô fazendo, até um próximo vídeo. Fui, valeu!